Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos aí a mais uma aula maravilhosa, não tão maravilhosa assim, né? Segunda-feira, né? Se você tá vendo essa aula num outro dia, qual que é melhor para você, né? O pessoal que está tendo aula online está tendo essa aula segunda-feira. Segunda-feira é depois de domingo, né? Depois de domingo é um dia chato pra caramba, mas é, é o dia mais emocionante da semana, é o dia que a semana começa. Então, a gente vai continuar a nossa aula de instalações elétricas para o povo de engenharia. Tá, beleza. Na aula passada, eu expliquei mais ou menos para vocês como que eu queria, ou como seria um dos trabalhos que a gente vai fazer, tá? Daí eu lembro que alguém mandou até um. Deixa eu ver se o cara está aqui. Não, tá. Alguém mandou um e-mail para mim com um trabalho semi-feito, né? E o trabalho semi-feito, o cara falou assim: ah, serve, serve. É isso que eu queria falar. O Carlão, eu acho que mandou, eu não sei. Foi você, ô Bonsati, que mandou um e-mail para mim perguntando se aquele trabalho que você tinha servia? Né? Sim, então, serve, só que ele está incompleto, né? Beleza? Então a ideia é mais ou menos aquilo mesmo: é você fazer uma planta e com os conhecimentos que a gente for adquirindo aqui ao longo do curso, tá? Você vai conseguindo implementar aquilo lá. Eu devo ter passado no grupo lá, eu não sei se é no grupo de vocês, acho que a Maria falou na aula passada que queria, eu comentei sobre o SketchUp e ela pediu para conhecer, né? Até mostrei para vocês mais ou menos, para conhecer como que é o software, não sei o que lá, né? Então é assim, ó, só para vocês terem ideia, viu, Maria? Lá no grupo eu passei lá um cursinho que tem, que eu vi no YouTube lá, de aprenda em 10 minutos lá o que fazer, tá? É, por quê? Porque a gente não vai ter tempo de ensinar isso daí, né? Desenho técnico, por exemplo. Oi, Isabela, boa noite, boa noite. Desenho técnico, por exemplo, vocês fazem com AutoCAD, tá? Então é o seguinte, beleza. Se vocês quiserem, é uma oportunidade de aprender mais uma ferramenta. É uma ferramenta bem mais simples que o AutoCAD, né? Mas ele permite que você faça serviços maravilhosos, tá? Inclusive parte arquitetônica, você pode fazer planta baixa, você pode fazer planta em 3D, você pode fazer cortes, você pode fazer o projeto todo de engenharia civil utilizando o SketchUp, tá? É, inclusive, se você colocar módulos, né, você consegue instalar módulos, você consegue colocar módulos de eletricidade também para você ter já os desenhinhos lá para você utilizar, tá bom? Então, qualquer coisa, dá uma olhada lá, tá? Deixa eu compartilhar o nosso PowerPoint aqui, tá? Alguém também falou para mim, pô, César, esses desenhos que você faz no PowerPoint, eles não são legais, assim, porque às vezes confunde muito, né? Eu não sei quem que falou isso daí para mim na aula passada, mas eu vou dizer a verdade para vocês. Foi você, né, Rodrigo? Você me desculpa, Rodrigão, mas é assim, ó, eu ainda prefiro, de boa, fazer no PowerPoint, porque fica, como fala? É uma maneira de eu fazer as coisas e ficar registrado para vocês, tá? Eu não estou com o AutoCAD, eu não tenho o AutoCAD nem para estudante instalado nesse micro que eu estou usando. Daí eu fui ver para instalar, talvez eu não tenha placa de vídeo suficiente, o meu computador é meio restrito, né? E daí juntar todos esses softwares ao mesmo tempo que eu estou usando aqui, vai ficar meio complicado e depois eu vou só para fazer o desenho para ficar mais bonitinho, né? Então faz o seguinte, usa um pouquinho da imaginação aí, cara. Desculpa, tá? Mas eu vou tentar desenhar um pouco menos feio. Pode ser?
Você me permite ser assim? Tá? Beleza. Tô em paz, Fio. Obrigado. Agora eu vou ficar melhor. Porque eu fico preocupado, né, meu? Porra, daí já viu, né? Então tá bom, eu vou tentar, vou tentar fazer o meu melhor, tá? Não, eu entendi, beleza. Não, tranquilo. Não, mas eu fui ver, eu tenho até, eu comprei, cara, sabe aquelas mesas digitalizadoras, né? É, Giovanni, pode dar nota aí. Então, mesa digitalizadora, cara. Eu comprei uma pequenininha da sei lá de quem. O fato é que eu não consigo escrever porque a caneta é muito leve e eu não consegui, cara. Tá? E depois outra, mesmo se eu usar a mesa digitalizadora aqui para fazer as coisas para vocês, pô, minha letra é horrível, é pior do que, né? Então tá bom, vocês entendem aí, façam uma força, fica tranquilo, no fim a gente consegue, tá? Vamos tentar, né? Vamos tentar direitinho. Bom, na aula passada, tá? Ó, eu fiz esse desenho maravilhoso aqui, né? Porque a gente chegou a comentar, né, o que era um circuito elétrico, né? Que era um circuito elétrico. Daí eu falei que um circuito elétrico tinha que ter continuidade, tá? Uma imagem de como seria junto. Ah, legal, Maria. Ah, a Maria deu uma boa ideia. Daí eu vou lá, quando eu fizer alguma coisa mais bonita assim, daí eu coloco uma imagem para vocês, né? Tá? Para tentar exemplificar e deixar, né? Deixar a imagem. Então é assim, então o circuito elétrico, falei, né, que a gente tinha uma bateria, por exemplo, né? É, e o circuito elétrico tinha que ser contínuo, né? Contínuo para que houvesse a diferença de potencial e, portanto, houvesse corrente elétrica pelo sistema para que acendesse a luz. Então, um circuito simples desse, com uma chave de liga-desliga, tá? Que a gente vai chamar de interruptor, tá? Por que interruptor? Porque ele interrompe a passagem da corrente elétrica. Então, se o interruptor está aberto, significa que não tem corrente elétrica no circuito, portanto, a luz fica apagada, né? Se você fecha o interruptor, você desentope, não, desinterrompe. Ah, seis pá permitem que a corrente elétrica passe, formando uma continuidade, né, de corrente elétrica. Portanto, a nossa lâmpada vai acender. Mas o mais importante para a gente que vai trabalhar com isso, tá? Além de desenhar, né? Além de desenhar, fazer o desenho esquemático de como que é o esquema de ligação da parte elétrica, né, na nossa planta baixa, não é só a gente saber os símbolos e para que serve, né? E é mais importante a gente entender as consequências, né? As consequências se a gente não fizer um negócio decente, né? E qual é a consequência pior de um circuito elétrico instalado na casa, no prédio de alguém, quando ele tiver mal calculado, mal dimensionado, né? A consequência mais grave que eu acho que pode ter para a gente é morrer alguém queimado, né? Essa é a consequência mais grave, né? Então a gente tem que prestar atenção para o cara não morrer queimado por causa de um mau dimensionamento de um circuito elétrico que a gente fez. Então essa é a pior consequência que tem, né? Para o engenheiro civil, se a casa desabar e tiver alguém dentro, o cara também vai morrer com entulho em cima dele, né? Então, a morte é a consequência mais grave de um trabalho nosso mal feito, né? Bom, na aula passada também falei do multímetro, que é um equipamento que a gente utiliza para medir a corrente elétrica, né? O que a gente mede então com o multímetro? A gente pode medir corrente elétrica com o amperímetro, tensão com o voltímetro e, se possível, às vezes, resistência
com o ohmímetro. Mas o mais importante da lei de Ohm, que a gente já viu lá em eletricidade, né, é que a passagem de corrente elétrica por um condutor, um fio de cobre, por exemplo, dependendo da intensidade da corrente elétrica que está passando por ele vai esquentar, tá? Através do efeito Joule, né? Ele vai gerar calor, tá? E a corrente elétrica, então, as correntes geram calor. E esses calores que são gerados dentro do condutor aqui, obviamente, ele pode influenciar no plástico que está no fio, né? Então, ele pode ir derreter o plástico, né? E hoje a gente vai falar, eu vou passar alguns conceitos aqui mais bem definidos para vocês, tá? Mas o importante é a gente entender o conceito de curto-circuito, né? Porque a gente tem que evitar curto-circuito. Né? O problema do calor, né, gerado nos condutores, e daí que veio esse desenho aqui que o Rodrigo achou maravilhoso aqui, ó, é assim, ó, é que eu fiz um desenho só e eu copiei várias vezes, né? Por quê? Porque num sistema elétrico, tá? Veja bem, uma coisa é um circuito elétrico, tá? Que é o caminho por onde os elétrons correm, né? Dentro de um determinado traçado, vamos dizer assim, dentro lá da tua casa, né? Você põe o condutor, por onde estiver passando o condutor, obviamente, se tiver corrente elétrica naquele condutor, aquele vai ser o caminho da corrente elétrica, e no condutor a gente entendeu o que é um circuito, né? Um circuito é só uma parte. O problema todo é quando a gente fala de sistema elétrico, né? Porque um sistema elétrico, ele não é só um circuito, tá? A gente vê aqui também, viu, Giovanni? Aterramento. O Giovanni está perguntando se aterramento onde a gente vê. Aliás, vamos ver aterramento hoje. Assim, superficialmente, depois a gente pode pensar em calcular, tá bom? Deixa eu falar do sistema elétrico primeiro. Então, o que é um sistema elétrico, então? É um conjunto de circuitos elétricos, tá? Não só de condutores, mas de outras coisas juntos, né? Interruptores, tomadas, bocal para colocar luz, sei lá, contatores, motores, tudo isso faz parte de um sistema elétrico. Ou seja, um sistema elétrico ele é mais abrangente do que um circuito elétrico. Tá? Então, um sistema elétrico é alguma coisa que contém vários circuitos. Né? Agora, a gente tem o que a gente chama de sistemas básicos, né? Sistemas elétricos básicos. Né? Quais são os sistemas elétricos básicos? Bom, a gente pode ter o sistema elétrico mais básico, que é o sistema de geração de energia elétrica. O que é a geração de energia elétrica? Bom, a gente sabe que a energia elétrica ela é gerada de várias formas. Pode ser gerada por usinas hidrelétricas, pode ser gerada por usinas atômicas, pode ser gerada por usinas a carvão, pode ser gerada por usinas eólicas, né, que aproveitam a velocidade e a força que o vento faz naquelas pás, né? Pode ser, tem até sistemas de geração que hoje em dia são gerados por movimentação de ondas marítimas. Olha que interessante, o cara coloca como se fossem umas boias no mar, e conforme as ondas vão passando nessas boias, ela vai sendo levantada e abaixada, né? Conforme a onda passa, levanta, depois ela abaixa, depois vem a outra onda, né? Então é assim. E esse movimento para cima e para baixo vai gerar a corrente elétrica através de um geradorzinho que tem engatado ali nas pás, né? No caso, vai gerar a corrente elétrica. Beleza, então esse é um sistema elétrico básico, a geração. Tá? A gente vai ver? Vai, mas não é nosso interesse na geração. Né? Tem outros sisteminha básico, de sistema elétrico básico, que é a transmissão. O que é a transmissão? É quando você transmite alguma coisa.
Então, veja bem, a energia elétrica é gerada na usina. Vamos pensar em Itaipu, que é uma usina grandona que a gente conhece aí, né? Então, Itaipu gera a energia, mas ela fica lá em Itaipu. Né? Para trazer a energia de Itaipu até a cidade de São Paulo, a cidade americana, a gente tem que ter um sistema elétrico de transmissão. Tá? Então, esse é um sistema básico também, um sistema elétrico básico, que a transmissão traz através das linhas de transmissão, que são esses cabos grandões, assim, que a gente vê nas torres de transmissão, né? Do sistema de transmissão elétrico, né? Então, é um sistema, porque não é um circuito só, né? São vários, né? Não vem só uma linha de transmissão de Itaipu para cá, vem 3, 4, 5 linhas de transmissão. Então, é um sistema, tá? Bom, tem outro sisteminha básico que a gente conhece bem. É só sair na rua da tua casa, olhar para cima, você vai ver postes, né? Fios, formando sistemas elétricos de distribuição, tá? O que é, então, a distribuição? A transmissão traz a energia elétrica lá da usina, qualquer que seja o modo que ela faz, para dentro de uma, que a gente chama de subestação, né? Todo mundo já viu, eu acho, também, uma subestação onde tem aquele monte de fio chegando lá e fio saindo, né? E de vez em quando pega fogo aquele negócio lá também, né? E a distribuição, então, é um sistema elétrico que pega o que está dentro da subestação, que foi trazido pelas transmissões, né? E daí ele distribui para a cidade. Então, ele forma um monte de sistemas independentes. Cara, é meio complicado isso daí, mas os sistemas podem ser, eles são todos interligados, tá? O que significa ser interligado? Um está ligado com o outro. Mas você pode subdividir essa distribuição em bairros diferentes, em partes de bairros diferentes. Portanto, às vezes, um cara pode enfiar o carro num poste e pode cair o poste e acabar a luz daquele bairro, né? E não acabar nos outros bairros, certo? Porque o sistema de distribuição, ele é interligado, ele distribui energia para todas as casas, os prédios, as empresas, mas eles podem ser isolados, né? Então, os circuitos que fazem parte desse sistema de distribuição, eles podem, através de, eu vou chamar de interruptores, mas não são chaves, né? Através de algumas chaves, né? No desenho, na planta, né, que a gente tem de distribuição, então você vai ver por símbolos que existem algumas chaves ali, alguns interruptores, né, que eles podem ser abertos ou fechados para isolar determinadas regiões da cidade, tá? O nosso problema da energia elétrica é que, diferentemente do que a nossa querida presidenta falou, né, a gente tem um problema grave de armazenamento, né? A gente não consegue armazenar energia elétrica, tá? Em grande quantidade. Tá? Conseguimos armazenar energia elétrica? Sim, a gente consegue. Na realidade, existem circuitos eletrônicos, né, capacitores, que são elementos eletrônicos, que eles armazenam energia elétrica. Né? A gente consegue fazer circuitos eletrônicos que fazem não só armazenar energia elétrica, mas aumentar, né? Aumentar essa energia, né? Aumentar, tipo, sei lá, 110 volts, e vou aumentar para 220 volts. Eu consigo fazer isso através de circuitinhos eletrônicos com capacitores e diodos colocados de uma certa maneira ali, né? Para isso a gente precisa conhecer como que é feito os dispositivos eletrônicos, para saber o funcionamento deles, mas a gente consegue amplificar, né? Armazenar energia, Giovanni, depende muito
da capacidade do banco de capacitores que a gente tem, né? Isso quando a gente está tratando de energia alternada, né? Que é aquela energia que a gente tem na tomada da nossa casa. Mas energia contínua, tá? Olha o Gleison chegando. O Gleison chegou atrasado. Energia contínua, a gente consegue armazenar por mais tempo de várias formas. A gente consegue armazenar energia contínua em baterias, né? Essas baterias de celular, baterias de pilhas, né, que a gente usa nos dispositivos, é uma maneira de armazenar energia, né? Na realidade, a gente faz também uma transformação de energia, porque as baterias a gente transforma energia química, né? Porque o que acontece lá dentro são reações químicas, em energia elétrica. Então, a gente armazena um potencial elétrico dentro das baterias, tá? Para ser distribuído nos circuitos. Então, no seu celular, por exemplo, você não liga ele na tomada, a não ser para recarregar o dispositivo de armazenamento de energia. Agora, quanto tempo conseguimos armazenar energia vai depender de vários fatores, né? Por exemplo, se você tem uma bateria de 6.500 mAh, significa que essa bateria ela consegue fornecer para você 6.500 mAh, ou 6,5 amperes por hora. Tá? É isso que significa uma bateria, uma pilha que tem uma capacidade de fornecimento. E o que significa 6,5 ampere hora? Significa que se você tiver no seu celular alguma tela, um filme passando, ou qualquer coisa que está consumindo energia ali, e consome 6,5 amperes em 1 hora, significa que a tua bateria vai durar 1 hora, né? Mas os celulares, eles são feitos para não consumir muita energia, né? Então, ele não consome 6,5 ampere por hora. Talvez ele consuma 6,5 amperes em 2 dias. Então, essa bateria carregada pode durar 2 dias, né? Isso para corrente contínua. Então, mas do nosso ponto de vista, a gente não se preocupa muito, ou a gente não está, eu pus até em parênteses, né, com o armazenamento, tá? A gente não vai se preocupar muito com armazenamento de energia. Como eu falei, mesmo porque armazenar energia em corrente alternada, que é o que a gente gera, transmite e distribui, é meio complexo, tá? A gente não vai estudar muito armazenamento. O que a gente vai estudar, e é importantíssimo para nós, né, no nosso curso, é o consumo. Tá? Então, o que vai importar para nós, assim, é o consumo. Tá? Então, e veja bem, Giovanni, a gente não está tratando de energia contínua, né? Que nem da bateria, né? Então, o consumo, eu vou colocar até de alternate current, olha que bonitinho, alternate current, que a forma de energia que chega na distribuição na casa da gente, na empresa da gente, né? No equipamento da gente, né? Se bem que, veja bem, é importante salientar que a maioria dos equipamentos eletrônicos que a gente tem, com exceção das bombas, dos motor, talvez do motor da geladeira, do micro-ondas, tá? A maioria, até no micro-ondas precisa. A gente consome energia que a gente chama de DC, tá? Que é Direct Current. Tá? Mas como que faz, então? Bom, a gente tem dispositivos que fazem a conversão de AC para DC,
né? Não só convertem, como diminuem a tensão, né? Porque o que chega na tomada da casa da gente, a gente vai ver que as redes de distribuição distribuem, elas distribuem tensão, assim, 110 volts, tá? 220 volts, né? Ou 280 volts, tá? 380 na realidade, tá? 380. Ou até, em alguns lugares, 440 volts, tá? Mas no nosso celular não dá para a gente colocar 440 volts para carregar a bateria do nosso celular, porque o nosso celular, a bateria dele funciona em 5 volts DC. Então a gente tem que reduzir isso daqui, ó. Por exemplo, se eu tivesse numa residência, numa empresa, que eu recebesse lá da tomada 440 volts, eu ia ter que ter um dispositivo igual esse aqui, ó, né, do meu iPhone, né, iPhone 20, tá? Não é do iPhone, tá? Esse dispositivozinho aqui, o que ele faz? Ele converte alternado em contínuo. Então, o que sai aqui nessa tomadinha, tá? Aqui, tá? Depois de passar pelo circuito eletrônico que tem aqui dentro, sai os meus 5 volts, tá? Que vai ser enfiado no meu celular e vai carregar o meu celular aos poucos, tá? No caso, meu filho gosta de carregar essas bodegas aqui, que comprou no Xing Ling, Cho Xin Cho, Ocho Icho, Ishko Choni Hun. É o que está escrito aqui, eu não sei ler chinês, mas é isso aqui. É um carregador, é um banco, né, de potência que a gente fala. Então, eu carrego isso daqui. Isso daqui, ó, ele é mais pesado que uma bateria, ele consegue guardar mais energia, mais, por mais tempo, né, a energia que sai aqui. É bonitinho. E ele tem duas tomadas, uma que fornece 5 volts a 2,1 ampere e uma que fornece 5 volts a 1 ampere. Daí você fala assim, bom, o que significa esse 1 ampere e o 2,5 ampere? É que no 2,5 ampere, como ele fornece mais energia, pode ser que a minha bateria se carregue-se mais rápido. Tá? Essa é a diferença. Tá? E o que faz, então, a conversão desses 440 volts AC para os 5 volts, né? 5 volts lá que sai na tomadinha de saída lá no meu bornezinho USB para colocar na minha bateria lá no meu telefone. É um transformador. Então, bom, mas dito isso, né, eu só estou passando porque eu queria deixar claro, e deixa eu pôr essas definições aqui, para ficar mais fácil de entender. Será que eu consigo copiar daqui para lá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se fica legal. Ei, que porcaria, né? Ó, é o seguinte, eu arranjei um PDF do livro, tá? E, né, o livro eu comprei, gastei R$ 380, tá? Mas eu tenho também a cópia de segurança dele, né? Porque o livro pode pegar fogo, então eu tenho uma cópia de segurança, né? Eu não posso reproduzir nada dele, mas, tipo assim, eu tenho o PDF dele, né? Só que quando eu dou o Ctrl+C lá da PDF, tá? Vem com esses negócios aqui, ó. Tá? Então, quer ver, ó? Eu poderia, por exemplo, pegar o que aqui? Eu posso capturar a tela, né? Mas vai ficar uma porcaria se eu capturar a tela. Quer ver? Ó, ferramenta de captura, novo, tá? É isso que eu queria copiar para vocês, tá? Em matéria de texto, tá vendo? Ó? Fica bonitinho até, né?
Se eu colocar assim, tá? Mas eu queria copiar exatamente essa frase aqui, ó. Circuito elétrico é um conjunto de corpos, componentes ou meios no qual é possível que haja corrente elétrica. Tá vendo? Meios no qual é possível que haja. Tá vendo? O corrente ficou uma porcaria. Então eu tenho que corrigir. Tá? É. Um sistema elétrico já, né? Então, um circuito, né? É uma coisa, tá? Já o sistema elétrico é um circuito ou conjunto de circuitos elétricos interrelacionados construído para determinada finalidade. Lembra? A gente falou das finalidades básicas, pelo menos. Ou seja, geração, tá? Transmissão e distribuição. Agora, quando a gente está fazendo uma planta na casa da gente, na planta da gente, tá? Cada circuito elétrico, cada sistema elétrico, né? Pode ser separado. Entendeu? Eles podem ser separados. Por exemplo, é até conveniente que a gente separe. Tipo, as tomadas dos quartos vão ficar num circuito. Tá? No meu sistema lá de distribuição dentro da minha residência, eu diria o seguinte: eu colocaria as tomadas dos quartos do primeiro andar, né, do térreo, num circuito. E as tomadas dos quartos superiores em outro circuito. E por que eu diferencio um circuito de outro? Do mesmo exemplo que na distribuição, quando você bate num poste, acaba a energia de um bairro, não acaba dos outros. Na casa da gente, o que a gente pode fazer, ou na casa do seu cliente, o que é melhor, né? O que pode acontecer é que, vamos imaginar que a mulher do cara vai usar o secador de cabelo lá no quarto dela, lá em cima, tá? E você está fazendo, sei lá, está tentando fazer um circuito qualquer eletrônico sem saber aqui no quartinho de baixo lá, um quarto escritório, tá? E de repente você, sem tomar muito cuidado, você dá um curto-circuito, tá? Um curto-circuito, a gente não sabe o que é ainda, mas eu vou colocar aqui, ó, curto-circuito, para lembrar, tá? Um curto-circuito. Quando você dá um curto-circuito, o que aconteceria, né? Dependendo do tipo de instalação elétrica que você projetou para a tua residência, o curto-circuito pode fazer com que a casa inteira perca energia, né? Pum, acabou, deu um curto-circuito, apagou todas as tomadas. A mulher que está lá em cima vai ficar muito brava, porque ela estava no meio da escova dela e acabou a luz da casa inteira, a televisão apagou tudo. Tá? Agora, se você coloca em circuitos separados, o que acontece? Pode ser que só caia as tomadas, né, o circuito, né, pelo curto-circuito que você provocou, só acabe a energização nas tomadas que estão no ambiente debaixo da casa. O professor, tem diferença em fazer uma tomada no chão e uma tomada, por exemplo, na parede, que é o mais comum ou não? Tem diferenças, sim. Tá? Olha só, você está dizendo tomada no chão, é aquela tomada que fica. é, No piso mesmo, né? Então, veja bem, tomada no piso é coisa de. Eu não posso falar mal dos nossos amigos patrícios portugueses, né? Agora, eu vou dizer para você, tomada em piso que não seja piso elevado é a mesma coisa que você colocar uma tomada dentro da pia do banheiro. Concorda? Porque na hora Entendi. que você for eventualmente lavar o piso, ou a empregada for limpar o chão, você concorda que vai adentrar produtos de beleza da casa, né? Ou de limpeza, né? Dentro da tomada? Então, porque lá onde eu trabalho, lá na recepção lá tem um piso, o piso normal, não tem nada elevado assim. E Ele não aí é as tomadas são elevado. no chão. Aí eu fiquei pensando se tem, tipo,
alguma Tá. técnica, alguma coisa para não pegar É fogo, porque burrice. elas passam pano ali, né? Tem Aí eu uma fiquei meio técnica. assim. É burrice mesmo, entendeu? As normas. Por isso que eu falei, né, na aula passada, que a norma NBR 5410, tá? Ela fala sobre instalações elétricas de baixa tensão, tá? E ela é fruto da norma internacional IEC 60364, tá? O IEC é o International Electrical Installation, não sei das quantas, Committee. Bom, final das contas é o seguinte: existem normas para isso, né? Para tudo que você faz, tanto na engenharia civil quanto na engenharia elétrica, existem normas, né? E eu te garanto-lhe eu que em piso de alvenaria, tá? Você não deve colocar tomada. Agora, existem, como todo mundo sabe, né, que a norma ela não obriga, concorda? Ela sugere, né? Uhum. Então, agora tem fabricante de dispositivos de tomada que fazem tomadas com proteções. Então, se você. É que eu não tenho, ó, aqui eu não tenho nenhuma delas, mas é assim, ó, se for uma tomada com uma capinha, né, de cobre, com uma tampinha, que você levanta para colocar a tomada, e deve ser essa que você tem lá no É isso chão mesmo. É dessa essa forma. tomada de você levantar a tampinha, ela foi projetada para ser colocada em pisos suspensos, tá? Por exemplo, em ambientes de redes de computadores, sabe aqueles laboratórios onde você tem esteiras de fios por baixo e tem aqueles gabinetes, aqueles shelves, tá? Sei. Então, e essas tomadas são projetadas para pisos suspensos. E por que pisos suspensos? Porque em piso suspenso, geralmente é de madeira, né? Não é alvenaria suspensa. Né? Geralmente é um piso, pode ser plástico, pode ser vinil, pode ser um monte de coisa. Policarboneto, não sei das quantas, acrílico. Tem um monte de material que você pode fazer piso suspenso, tá bom? Mas no piso suspenso, lá não vai água, né? Concorda? Porque não tem só a tomada, tem todo o cabeamento estruturado por baixo. Tá bom? Então é assim. E daí você fala, mas essa tomada tem uma proteção. Sim, tem uma proteção, mas, cara, se entrar água ali, não tem, essa proteção não tem borracha, cara. Você vai provocar um problema. Tá? Se não momentâneo, um problema assim de curto-circuito na hora, né? Que pode eventualmente fazer acabar a força naquele ambiente, né? Simplesmente apagar tudo, né? Mas com o tempo, a própria água vai causar corrosões nos fios, tá? E essas corrosões vão causar problemas para a gente. Um dos problemas maiores é que um fio assim oxidado, né, um fio de cobre oxidado, ele oferece uma resistência maior à passagem da corrente elétrica. E se você oferecer uma resistência maior à passagem da corrente elétrica, esse fio vai esquentar mais, tá? Então, se ele vai esquentar mais, a probabilidade dele derreter a proteçãozinha dele e queimar é maior. E se queimar e ele grudar com outro dentro lá do fio, ele vai causar um curto-circuito. Tá bom? Desculpa aí ter alongado, mas eu acho que Não, respondeu, né? não respondeu. É que eu sempre tive dúvida, mas nunca achei uma oportunidade de Eu perguntar para diria, ninguém. eu diria o seguinte, cara, o cara que fez o projeto não se atentou para problemas. Talvez ele não tenha dado a importância suficiente à matéria de instalações elétricas quando ele fez faculdade. Entendeu? É, meio, né, estranho. Mas beleza, professor, obrigado. Você entendeu, né? Então, tá. Que nem sistemas de aterramento, que a gente vai falar lá na frente, né? Tem vários sistemas de aterramento. Tem um tipo de sistema de aterramento que eu falei para vocês que é muito pouquíssimo. Muito pouquíssimo é pleonástico, né? Mas é pouquíssimo utilizado aqui no Brasil.
tá? Que é você utilizar a própria estrutura metálica das colunas e vigas do prédio, tá? Para escoarem a descarga elétrica, tá? Só que para você fazer isso, o teu projeto tem que prever a interconexão elétrica das vigas, tá? Então, se você já trabalha com isso, ou se você já teve a oportunidade de ver alguns prédios daquele de pré-moldados, né? Onde o cara faz aquelas vigas e aquelas colunas para fazer. Eu não sei os nomes que vocês dão para esses negócios. Você faz as colunas e depois põe as vigas e encaixam, né? Se você for É perto. tipo a Havane de Santa Bárbara, né? Que é feita assim. Eu não sei. Tá. Pode, talvez sim, porque é construção rápida, né? Se você for nas colunas e nas vigas, você provavelmente vai ver uma chapinha metálica saindo da coluna, tá? Por quê? Porque quando os caras projetam isso, eles já fazem toda a parte do da treliça interna metálica que vai comportar, né, o cálculo que vai comportar a estrutura civil ali, de forças, tá? Naquela treliça, todos os aramados ali, as treliças são interconectadas e conectadas por fio nessa plaquinha. Essa plaquinha geralmente tem 4 parafusos, tá? E na cabeça da coluna também tem outra plaquinha onde os fios estão todos interligados aos aços lá, aos ferros, né? Então, o que acontece? Quando você conecta as duas, você tem que pegar um cabo de aço, né, um condutor, e você vai conectar essa chapinha na outra. Tá? E quando você faz isso em toda a estrutura metálica, no final das contas, você está já preparando um projeto de para-raio. Tá? Então, observa isso. Se você trabalha nessa área, tá? Não é muito utilizado no Brasil porque os engenheiros civis não se preocupam com esse tipo de instalação. E veja bem, esse tipo de para-raio ele tem que surgir no projeto, antes de você fazer a viga, concorda? Antes de você produzir lá em escala industrial a quantidade de vigas com as metragens e os ferros que você pré-calculou. Porque se você não fizer isso daí, não vai ter a plaquinha e não vai ter como interconectar. E você bem sabe, né, ou sabe melhor do que eu, que uma vez colocada, né, uma vez construída a viga, você não pode pegar a talhadeira e quebrar ela, passar o ferro e depois passar um fio de cobre lá e colocar a viga na coluna, né, para fazer, porque você vai ter problemas de mau contato. Tá? Beleza, Giovanni? O Rodrigo aqui também colocou, tomada no chão, BO, realmente, é um BO grandão mesmo. Tá? Porque na hora que entra água, pode não dar, mas a probabilidade de dar problema é muito maior. Tá? Então, já uma instalação elétrica inclui componentes elétricos que não conduzem corrente. Ó. Então, o cara aqui no livro, né, que é o Cotrim, que é o cara que é o Ademaro Cotrim, é o cara que escreveu o livro que eu uso, ele fala assim para a gente, eu vou conceituar para você circuito, sistema e instalação, só para você ver que tem uma diferença. Tá? Então, o circuito é um conjunto de corpos único, né, que faz um circuito que haja corrente elétrica. O sistema já é um conjunto de circuitos e mais, instalação elétrica inclui componentes elétricos que até nem conduzem corrente, mas que são essenciais para o funcionamento. Então, a instalação elétrica, que é diferente do que a gente chama de sistema elétrico, que é diferente do que é circuito elétrico, ela inclui componentes elétricos que não conduzem. Tá? Como? O que faz parte da instalação elétrica? Além dos fios, os fios conduzem, né? Mas aqueles conduítes ou condutos, que são aqueles canos, né,
de material que pode ser rígido ou flexível sanfonado, tá? Fazem parte da instalação elétrica. As tomadas, as caixas, né? Aquelas caixinhas de passagem, as caixinhas de interruptor, as caixinhas de tomada, inclusive, Giovanni, essas caixinhas de solo, né? Que são tomadas que são preparadas para piso suspenso, tá? Tudo isso faz parte da instalação elétrica. Tá? Então, instalação elétrica a gente define como um sistema elétrico físico, tá? É, é, que tem componentes associados e coordenados entre si, tá? Para um fim específico. Qual que é o fim específico de uma instalação elétrica numa residência? Bom, acender as luzes da residência, deixar com que a mulher consiga utilizar lá um secador de cabelo e que o cara consiga dar os curtos-circuitos dele dentro do escritório, quando ele vai fazer coisa que ele não está muito acostumado a fazer. Tá? Agora, função e responsabilidade do projetista de um sistema elétrico prever e prevenir essas coisas. Tá? Então, é por isso que a gente estuda para isso, né? A gente tem que prever e prevenir até as coisas mais absurdas que você imagina que possa acontecer. E daí você fala, mas como que você sabe dessas coisas absurdas? Bom, as normas, elas são feitas a partir de estudos. Então, não é só o pessoal acadêmico que faz os estudos e os cálculos. Né? A gente também, para fazer uma norma, a gente se pauta na experiência das pessoas que estão fazendo a norma. Então, cara, se você pegar um engenheiro que já trabalhou com muita obra, muito projeto elétrico, cara, e já acompanhou, por exemplo, muito incêndio, muita ocorrência, né? Ou conserto de coisas mal feitas, por exemplo, num projeto, esse cara tem uma experiência enorme e ele pode colaborar com as normas. Então, quando o IEC, lá, que é o Instituto Internacional de Normas de Eletricidade, eles se reúnem, eles pegam pessoas de várias áreas. O cara que sabe escrever, o cara que sabe interpretar, o cara que sabe ensinar, o cara que sabe calcular e o cara que tem experiência. E eles juntam todos esses caras para decidir as melhores práticas para se fazer as coisas. Portanto, surgem as normas. E as normas não é que elas são, como eu falei, elas não são exigência. É claro, se tiver um organismo controlador, ele vai exigir que as normas todas sejam cumpridas a risco. Tá? Mas se não tiver, a norma é uma sugestão, né? É um direcionamento para você fazer a coisa bem feita. Tá? Então, tá? Mas, assim, no dia a dia nosso, sistema elétrico e instalação elétrica, na nossa ignorância, ela é confundida, né? Então, ela é feita, a gente pode utilizar como sinônimo, tá? Então, é claro, a diferença vai ficar em quem lê o material, em quem conhece, em quem eventualmente. Daí, o que a gente precisa falar, né, dos, dos fundamentos que a gente está estudando, né? A gente precisaria, por exemplo, definir, né, esses componentes das instalações. Por quê? Porque se a gente vai fazer um projeto, a gente tinha que entender, né, quais são os componentes que fazem parte de uma instalação elétrica. Tá? E para isso a gente tem várias definições. Então, nessa parte, é interessante a gente, a gente começar a definir alguma coisa. Né? Por exemplo, o que é um componente
de uma estação elétrica, né? O que é um componente? O que é um equipamento elétrico? Né? Porque se a gente faz uma planta elétrica de uma residência, a gente está preparando a residência para você colocar equipamentos, né? Para conectar equipamentos. Então a gente tem que determinar o que é um equipamento. Daí, obviamente, o livro, né, o autor aqui, né, ele vai para aqueles termos acadêmicos, né? Tipo assim, equipamento elétrico é uma unidade funcional completa e distinta que exerce uma ou mais funções elétricas relacionadas com geração, transmissão, distribuição ou utilização de energia elétrica. Poxa, é, é uma formalidade, vamos dizer assim, né? É um jeito muito formal de explicar, né, para alguém o que é um equipamento elétrico. Tá? Então o cara começa, óbvio, num curso superior, né, num curso que o cara acha que a gente vai ser especialista. O pessoal de engenharia elétrica tem que é, é, talvez se aprofundar nessas definições. Por quê? Porque vai fazer parte da vida dele, né? Então ele tem que ter um conhecimento muito sedimentado e muito correto do que é. As pessoas que fazem, são eletricistas, por exemplo, né, são técnicos em eletricidade ou técnicos em instalações elétricas, que é que nem a Maria estava comentando comigo na aula passada, né? Sobre, poxa, a gente não vai aprender a fazer uma ligação, colocar uma fita isolante, fazer uma emenda num fio, né? Isso daí são técnicas, né? No nosso caso, a gente tem que aprender as definições e aprender a projetar e o porquê a gente faz. Né? A técnica de você fazer são os eletricistas que têm, né? Mas eles têm que ter a técnica. E muitos deles, a gente sabe, infelizmente, que apesar de terem passado numa escola técnica e ter aprendido as técnicas, o cara não faz as ligações da maneira que a técnica exige. Né? Então, assim, a gente vai ficar no meio termo entre a profundidade do que a gente está aprendendo, tá? E a técnica. Então a gente vai ficar no meio termo. Então, o que eu queria mostrar para vocês é assim, cara, eu tenho até filminhos, né? Até da mesma maneira que eu apresentei para vocês o SketchUp, né? Que é o software que é um dos que vocês podem utilizar para fazer o trabalho final, tá? A gente pode passar alguns filminhos, por exemplo, que ensinam técnicas de solda, técnicas de instalação, técnicas de emendas, né? Para você não fazer as emendas que às vezes eu vejo, né? Técnica de instalação de luminária, né? Por quê? Porque, por exemplo, aqui na minha casa, na cozinha, eu fui colocar uma lâmpada de LED, sabe essas lâmpadas compridas, assim, que antigamente a gente chamava de fluorescentes? Na minha cozinha tem duas, de uma luminária, e só que ela não é fluorescente, é uma lâmpada de LED, só que de boa. A hora que eu tirei lá os terminais para ver o que o eletricista tinha feito, é, eu não entendi, né? Eu olhei e falei assim, nossa, estávamos eu e meu filho, tá mal feito isso daqui, pelo amor de Deus, o que que o cara quis fazer? Como que o cara fez isso? Para que que o cara fez desse jeito? Né? Que nem a Maria falou assim, as cores dos fios que estavam na lâmpada não tinham nada a ver com as normas. Falei, caramba, que raio de instalação elétrica o eletricista dessa casa, que foi construída, sei lá, 20, 30 anos atrás, que raio de técnica que ele utilizou? Né? Com certeza ele não usou as normas. Daí o que eu tive que fazer? Tá? Eu tive que tirar toda a instalação que ele fez e pelo menos na cozinha eu fiz conforme eu sei, né? E daí o meu filho até falou comigo, nossa, se a instalação da cozinha tá assim, pai, imagina a instalação do resto da casa. Daí eu falei para ele, eu não quero nem abrir, nem ver,
né? Porque senão eu posso estar, eu vou ficar desesperado, né? Então, a ideia é essa. Então, é assim, por exemplo, o que é um componente de uma estação elétrica, né? Então, componente é o termo empregado para designar itens da instalação que, dependendo do contexto, podem ser materiais, acessórios. Tá? Pô, legal, né? Pô, não precisava nem um cara, assim... Eu vou dar os Ctrl+C aqui, Ctrl+V aqui. Tá? Vamos ver se melhora esse negócio aqui. Tá? Depois eu passo para vocês o, o, o texto, tá? Dependendo, olha como que o cara pegou aqui o negócio, dependendo, o Ctrl+C veio, tá? CL, pô, mas não era assim, cara. Tá? Então, componente de uma instalação elétrica é um termo empregado. Nossa senhora, moçada, vai ser horrível isso daqui, eu não vou fazer isso para vocês, não. Eu vou pegar o termo. Eu não poderia reproduzir, né? Mas eu vou reproduzir aqui para a gente discutir em cima, tá? Então, novo aqui, ó, componente, tá? Componente, vou até aumentar aqui, ó, tá? É o termo empregado para designar itens da instalação. Mas além dos componentes, a gente estava falando do equipamento, né? O que é um equipamento? Tá? Então vamos definir também o que é equipamento aqui, tá? Que é bem abrangente, é bem. Ah, mas em que isso vai influenciar na nossa vida, né? Saber que o equipamento elétrico é uma unidade funcional completa e distinta que exerce uma ou mais funções relacionadas com geração, transmissão, em particular equipamento de utilização, equipamento elétrico destinado a converter energia elétrica em uma outra forma de energia. Bom, isso é importante, tá? Olha só, tá? Por quê? Porque se alguém quiser uma definição de equipamento, no, na nossa matéria, né, a definição de equipamento, você não vai no dicionário para ver, né, o que é equipamento elétrico, né? Tem alguns termos aqui que são importantes. Por exemplo, essa conversão, tá? Então, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que converte qualquer coisa em outra coisa, vocês entenderam o que eu falei, né? Qualquer coisa que converte qualquer coisa em outra coisa é o que a gente chama de transdutor, tá? Então, transdutores, tá? Podem ser equipamentos elétricos, pois estes convertem um tipo de energia por que você está dando esse negócio aqui? O que tem a ver? Gente, é assim, ó. Se um transdutor ele converte um tipo de energia em outro, por exemplo, um ventilador é um transdutor, né? Porque o ventilador converte energia elétrica em vento, né? E como que ele faz isso? Ele roda uma pazinha que vai soprar vento na tua cara. Então ele é um transdutor, tá? Um alto-falante é um transdutor. Por quê? Ele converte energia elétrica que está lá nos fios, né, que vem lá do amplificador, em vibração sonora. E essa vibração sonora você vai entender. Então, o equipamento elétrico é qualquer coisa, tá, que transforme uma energia elétrica em um outro tipo de energia. Que pode ser mecânica, pode ser térmica, pode ser luminosa, pode ser sonora. Tá? Então, um exemplo de energia térmica é a resistência do chuveiro, né?
O que a resistência do chuveiro faz? A resistência do chuveiro converte energia elétrica em calor, né? Em calor. Só isso. Só, né? Então, mas esquenta a água, né? Bom, aí é consequência do calor, né? Porque daí você passa a água por ela, a água tende a esfriar a resistência elétrica e esquentar-se, né? A água se esquenta. Então é por isso que você tem água quente, né? E daí o fenômeno da água não é um fenômeno elétrico da água quente, tá? O fenômeno da água quente é fenômeno de transporte, é aquela matéria que você vê que é transferência de uma energia calorífica de um local para outro, né? E ela se distribui conforme a velocidade que a água passa. Por isso que quando está no inverno, né, você fecha um pouquinho mais o registro, né? Quando você está fechando o registro, olha que coisa. A gente faz isso na casa da gente, moçada. E daí a gente. Você acha que você está regulando a temperatura da resistência por conta de fechar o registro? Não, não. A energia elétrica está passando lá e a resistência está acesa, ela está emitindo calor do mesmo jeito. E quanto que ela está emitindo? Vai depender da resistência lá do negócio. Mas o fato é que não passa menos ou mais energia elétrica pela resistência se você diminuir ou aumentar a quantidade de água. Concorda? O que vai acontecer é que o tempo que a água vai ficar em contato com a resistência vai ser maior se você fechar o registro. Portanto, a água vai esquentar mais. Olha que maravilha. Então, não tem nada a ver com instalações elétricas. Tá? Agora, quando você vai projetar o banheiro do teu cliente, né? Além sei lá, da parte civil, né? Obviamente você vai projetar a parte hidráulica, tá? Que é outra coisa que, assim, a coisa mais horrível que tem na face da Terra é você ir numa casa mal projetada hidraulicamente, sabe? Aquela que quando você está tomando banho, você aperta a descarga, é, influencia na quantidade de água do chuveiro. Tá? Ou então você está tomando banho, a tua mãe abre a torneira da cozinha para lavar o prato, você tem que gritar para ela fechar a torneira porque está muito quente. Né? E o que resolve esses problemas? Um projeto hidráulico. Né? Eu não dou aula de projeto hidráulico, vocês devem ter tido aí alguns professores nessa matéria que vão ensinar para vocês a fazerem, né, um bom projeto hidráulico, né? Porque tem que ser pensado. Tá? A eletricidade é a mesma coisa. Se você faz um projeto mal feito, mal balanceado na tua residência, às vezes, se tem o teu primo está tomando banho no quarto lá do piso superior, ou no quarto, no banheiro principal, e você for usar a torneira elétrica lá do quartinho ou da cozinha para lavar a louça, cai o disjuntor da casa e acaba a energia elétrica para os dois. Né? Por que acontece isso? Essa é a nossa função aqui, evitar com que essas coisas aconteçam. Tá? Bom, o equipamento elétrico, a gente sabe o que é, né? Agora, o que é um aparelho elétrico? Né? O termo aparelho elétrico é usado para designar equipamentos de medição. Tá? E alguns equipamentos de utilização comum. Tá? Então, assim, quando você fala equipamento elétrico, é uma unidade funcional completa e distinta que exerce uma ou mais funções. Beleza. Tá? Já o aparelho elétrico
por exemplo, um eletrodoméstico, tá? Destinado à utilização residencial, por exemplo, aspirador de pó. Vamos ver. Aspirador de pó, tá? O aspirador de pó. Olha que nó na cabeça. É um equipamento elétrico ou é um aparelho elétrico? Né? Para pensar. Cara, daí é que vem a minha crítica. É a minha crítica a esse tipo de abordagem de ensino. Né? Por quê? Caramba! Que diferença vai fazer para você classificar um aspirador de pó dizendo se aspirador de pó é equipamento elétrico ou é aparelho elétrico? O que vai influenciar isso na sua vida? Talvez um conhecimento um pouco mais profundo sobre as diferenças etimológicas das palavras, né? Cara, daí eu fico por conta com esse tipo de coisa, né? E pior é eu perguntar numa prova para você aonde a tua teu desempenho profissional depende dessa pergunta, cara. Para você dizer para mim se o aspirador de pó é considerado um equipamento ou o aspirador de pó é considerado um aparelho, né? Cara, é complicado, né? Eu acho que não vem ao caso para gente, tá? Não vem ao caso, tá? Mas, por exemplo, o medidor de energia elétrica que você consome por mês na tua casa, ou que o teu cliente vai consumir por mês na casa dele, aí sim, aí ele pode ser importante a gente saber a definição dele e como ele está medindo coisas, a gente chama ele de aparelho, porque ele está medindo. O aspirador de pó, ele é considerado um aparelho, mas ele não está medindo porcaria nenhuma. Então não faz sentido, tá? Eu preferia chamar de equipamento, né? Mas daí os puristas dizem, não, equipamento é um negócio, tá bom, tá? Então é assim, para nosso efeito de conhecimento, tudo que mede as coisas, tá? A gente chama de aparelho, tá? E o que a gente usa para gastar energia, a gente chama de equipamento. E ponto final, acabou. E daí tem um cara ainda, esse mesmo Cotrim aqui, né? Que ele ainda dá uma outra definição, só para facilitar a tua vida, que é da de dispositivo elétrico. Né? Beleza. Daí você fala assim, nossa, pô, mas caramba, o que é um dispositivo elétrico, então? Na visão do cara, o dispositivo elétrico, ele não mede, porque quem mede são os aparelhos, tá? Ele não é um equipamento, tá? Porque equipamento gasta energia. Então, o dispositivo elétrico é para fazer mudanças nos circuitos, tá? Um dispositivo é alguma coisa, uma entidade que você coloca para direcionar a energia para onde você quer. Tá bom, então, dentro desse conhecimento, a gente diz assim, pô, cara, o interruptor, tá, é um dispositivo. Por quê? Porque eu posso interromper ou deixar passar corrente elétrica naquele circuito. Então, ele faz modificações, tá? Então, é assim, dispositivos são componentes, tá, de uma instalação elétrica que permite que você faça manobras. Manobras. O que são manobras? Manobrar as coisas. É você direcionar a energia para onde você quer. Então, gente, a gente não vai projetar, trabalhar com equipamentos de alta tensão, né? Mas é assim, numa subestação,
aquela que às vezes tem no início, lá na entrada da tua empresa, né, onde tem transformadores grandes, onde chega aquela tensão alta da CPFL, que o transformador tem que transformar aquilo, e depois ele vai distribuir para dentro da empresa, ali você vai ver que tem vários dispositivos de manobra. Por exemplo, podem ter dois transformadores, um funcionando e o outro esperando para funcionar, quando vai dar manutenção nesse. Ou seja, você tem dois transformadores, né, que são equipamentos, tá? Equipamentos elétricos, né? Não são aparelhos, porque os transformadores não medem, né? Então, são equipamentos que podem ser manobrados para você dar manutenção em um, porque você não pode dar manutenção no equipamento que está com energia, né? A não ser que você queira morrer, né? Então é isso que a gente vai prestar atenção, né? E essas definições, né? É, são dadas aqui no livro, tá? Eu acho que são importantes, porém a gente não pode, né, quer definir a nossa vida em função disso daqui, tá? Então, o que é mais, talvez seja mais importante para a gente, para eu já terminar essa aula, tá? É um conceito de carga elétrica. Esse, sim, é importante para a gente, tá? Porque a carga elétrica, tá? Vai definir para mim a quantidade, né, de eletricidade que eu vou precisar para aquele meu determinado projeto funcionar 100%, tá? Então, é assim, é importante esse conceito de carga, tá? Talvez mais importante do que aquelas definições, o que é manobra, comando, proteção, controle, sabe, dos dispositivos elétricos. Porque daí o cara começa a dizer assim para você, tem dispositivo elétrico que serve para manobra. Agora, tem dispositivo elétrico que serve para proteção. Tem dispositivo elétrico que serve para comando. E tem dispositivo elétrico que serve para controle. Veja bem, dispositivo é o que a gente faz alteração, né, nos caminhos lá da eletricidade. Tá? Agora, tem aparelhos elétricos que fazem isso. Ou seja, o cara começa a dar tanta definição para você e as coisas importantes a gente acaba esquecendo. Tá? Então, eu diria que uma coisa que é importante a gente entender é esse conceito de carga elétrica. Isso sim é importante para nós. Tá? Carga elétrica. Tá? Que eu copiei também lá do cara, lá para ficar mais fácil. Tá? Então, carga elétrica, de acordo com o Cotrim, tá? É o conjunto de valores das grandezas elétricas, tá? Que caracterizam as solicitações impostas ao equipamento elétrico, um circuito elétrico. Tá? Equipamento que absorve potência ativa, já complicou aqui já. Potência ou corrente transferida para o equipamento, potência instalada. Nossa Senhora, tá? Isso daqui só complica a vida nossa, né? O que é carga, então? Tá? Pensa assim, carga é o quanto aquela coisa elétrica que está instalada no seu projeto vai precisar consumir de corrente. Isso é carga. Tá? Então, se eu tiver um motor, um ventilador, eu tenho uma determinada carga, certo? Que é a quantidade de coisa que o ventilador vai precisar para funcionar, de corrente. Tá? Se eu tiver 5 ventiladores, eu tenho uma outra carga. Agora, se eu tiver 5 ventiladores, 2 motores, 3 geladeiras, 4 ar-condicionado, 5 chuveiros, 3 torneiras elétricas, tomada para colocar secador de cabelo, é uma outra carga que eu tenho, certo? Ou seja, carga a gente pode até definir como sendo a quantidade da somatória de coisas que eu tenho para utilizar energia elétrica naquele projeto que eu estou tocando. Tá? E eu posso dividir as cargas, né,
como eu falei para vocês, eu posso dividir as cargas de tal maneira. Eu posso colocar todos os ventiladores num circuito só de ventiladores. Se der problema num ventilador e der um curto-circuito no ventilador, ele pode queimar todos os ventiladores. Não tem problema, só queima ventilador. Tá? Então eu divido as cargas. Eu posso pôr cargas de torneira elétrica. Então, se eu tiver algum evento que queime o circuito de todas as torneiras elétricas e resistências que eu uso de chuveiro na casa, vai queimar só as resistências, não vai mexer no ventilador. São cargas distintas, cargas separadas. Tá? Então, eu acho que a leitura disso aqui só vai deixar a gente um pouco mais com medo, né? Com medo de uma matéria que não tem nada de, a rigor, não tem nada de medo. Tá? Por quê? Porque tem que ser uma coisa natural, né? É uma coisa natural, é uma coisa lógica. Tá? Então, e é assim que a gente vai tratar isso daqui, como sendo uma coisa natural, uma coisa lógica. Né? E agora, nesse último minuto que nos falta, talvez o conceito de falta elétrica, tá? Que é mais utilizado aí pelo pessoal que trabalha direto com isso, eu acho que é importante a gente ter, tá? Porque ele define o que a gente chama, até a gente pode chamar de curto-circuito, né? Que é o final da nossa aula aí. Então, o que é uma falta elétrica, né? Olha como os caras complicam a vida de quem quer aprender as coisas, né? Sem desnecessário, na minha visão, totalmente desnecessária, mas para estabelecer uma diferença bem real sobre as coisas, tá aí, ó, falta elétrica é o contato ou arco acidental entre partes com potenciais diferentes, bem como de uma ou mais dessas partes para o terra, em um sistema ou equipamento energizado. Falha. Tá? As faltas são geralmente causadas por falha de isolamento entre as partes, a impedância entre elas pode ser baixa, a impedância a gente entende como resistência, tá? Quando então é denominada falta direta. Quando uma das partes envolvidas é a terra, né, que é o referencial, a gente não sabe muito bem o que é, mas para onde vai escoar toda a parte de energia que tiver sobrando, vamos dizer assim, no circuito, né, tem-se o que a gente chama de falta para a terra, está vazando energia. Tá? E um curto-circuito, então, é um caminho condutor acidental, ou até, em alguns casos, intencional, entre dois ou mais pontos de um circuito. Eu tenho um circuito elétrico grande, eu tenho outro circuito elétrico grande. Se eu pegar e grudar um no outro, vai dar um circuito elétrico pequenininho, que é o que eu chamo de curto-circuito. Tá? Mas isso causa problemas. Tá? Quando o curto-circuito é acidental, e os pontos estão sob potenciais diferentes, tem-se uma falta direta. Então, simplesmente a maneira para a gente aprender a falar essas coisas. Tá bom? Eu vou parar a aula de hoje, vou parar de gravar, mas eu vou continuar ainda na sala para vocês me xingarem aí, sem que os outros ouçam, né? Porque geralmente, como que eu faço aqui para parar, para gravar aqui? Gravação, interromper. Muito bem. E para quem não quiser ficar para me xingar, até a próxima aula, se Deus quiser.